Na Semana do Coração, a dica é para que a gente sempre esteja de olho nas nossas taxas, entre elas o colesterol, o bom e o ruim. E como a alimentação pode ajudar nesse controle? É a dúvida da Claudionice de Araxá, que nos pediu para falar sobre o assunto. Comigo aqui hoje, Rodrigo Penha, cardiologista, véspera do Dia do Coração. E quando se trata de coração, colesterol, a gente tem que ficar de olho, não é, Rodrigo? Pois é, amanhã é o dia para a gente lembrar do coração, não só o coração que ama Uberlândia, mas o que nós estamos fazendo de bom para o nosso coração? Será que o que a gente está colocando para dentro faz bem para o nosso coração? Muito cuidado, as pessoas ainda estão se alimentando muito ruim, muito errado e continuamos tendo altas taxas de infarto, problemas cardíacos, AVC, por dificuldade em mudar hábitos. Hábitos, né? E, inclusive, na campanha da Semana do Coração, o infarto é o alvo. Evitar o infarto. Exatamente. Então, a gente não... Hoje, em dieta, a gente não fala nunca usar isso ou sempre usar isso. Então, a gente vai usar as palavras preferir tal alimentação, moderar em tal alimentação e evitar um grupo que é um pouco mais prejudicial. A Claudionice de Araxá pediu para que a gente falasse sobre quais alimentos podem ajudar. Você pode vir comigo? Vamos lá. Porque nós preparamos um material para você que acompanha sempre o Manhã Total e a gente, com a ajuda do Rodrigo Penha, vai verificar tudo aqui agora. Olha lá. Primeiro, cereais. Preferir consumir com moderação e ocasionalmente em pouca quantidade. Isso aqui é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não à toa, mas baseada em pesquisas já bem conceituadas. Então, ó, você viu o sinalzinho verde para grãos integrais. Então, faz o arroz integral. Ai, maravilhoso. É gostoso, você come menos. Vegetais crus e cozidos são melhor. Então, você vai evitar o quê? Você vai raramente usá-los, por exemplo, na manteiga. Então, sempre preferir cozido, temperando, evitando o sal, temperando com azeite, temperando com alho e deixar para creme pronto, manteiga, só ocasionalmente, mas preferir sempre ali. Legumes, todos incluindo soja e proteína de soja, que ainda Exatamente. falta muito na alimentação, você acha? Acho que sim. Cereal, lentilha, grão de bico, introduza isso. Além de ser muito gostoso, é muito saudável, tem fibra. A fibra, quando ela passa pelo intestino, ela absorve a gordura gruda nela e vai embora. Então, a fibra ajuda no seu intestino, você se sente mais leve, a digestão é melhor e leva embora a gordura, que é o que a gente quer, para manter o peso e manter o coração saudável. Aqui, Rodrigo, nos cereais, no consumir com moderação, nós preparamos aqui pão refinado, arroz e massas, biscoitos, cereais açucarados. Isso aqui hoje é praticamente a alimentação do brasileiro, não é? Exatamente, a pirâmide está invertida, né? A gente come muito o que a gente devia comer com moderação. Então, esse pão, tem gente que costumeiramente come 1, 2, 3 pães no café da manhã. Isso é muito errado, você não precisa de tudo isso, de caloria, de energia. Ela vai fazer o que o organismo com excesso de energia? Ele acumula em forma de gordura. Não adianta eu comer bastante, ele vai acumular em forma de gordura. Isso é ruim. Ali também, pouca quantidade de pães doces, bolos, tortas e croissant. Lanche da tarde, reunião no trabalho, todo mundo sempre procurando fritura, procurando torta, massa. Diminua, tenta fazer um lanche leve, tenta usar alternativas para não sempre cair nisso aqui. Vamos para mais dicas com o Rodrigo Penha, cardiologista aqui. Frutas, quais a gente deve preferir? Olha, as frutas preferencialmente da estação. Lembrar que algumas frutas, apesar de fazer bem, por exemplo, o abacate, ele tem um óleo que nos faz muito bem, mas ele é muito calórico. Então, eu não posso consumir excesso, eu vou consumir menos. E ela fresca ou, no máximo, congelada. Evitar geleia, compota, eu estou comendo muito bem, um monte de geleia. Geleia tem muito açúcar para ser feito, então eu vou evitar. Né? E a fruta, ela precisa quando ela é fresca, ela conserva a vitamina C. E o ideal é que a gente também não processe. Não bata no liquidificador, porque nesse processo de bater, por exemplo, o suco de laranja, nós estamos jogando para o ar toda a vitamina C. Ela não deve ser batida. Então, ou consuma a laranja mesmo, com toda a fibra, comer o bagaço, comer a fibra da laranja, ou no máximo espremida sem bater. E não deixar muito tempo também que ela se perde a vitamina C. Doces e adoçantes. Gente, mito achar que adoçante faz mal, que dá câncer, porque o meu vizinho falou isso. Não, o que é ruim e o que a gente sabe é o açúcar que está levando a aumento de incidência de diabetes, né? Muita caloria, todo suco vai fazer para a criança, põe muito açúcar, ela acostuma com esse paladar e vai consumir açúcar a vida toda. Não, prefira, se você não consegue ficar com café que não tenha doce, um pouquinho de adoçante. Modere o adoçante e escolha um que não vá desagradar o seu paladar. Mas todo mundo acostuma. O demerara é ótimo.
Todo mundo acostuma com sacarina, os outros produtos. Então, assim, não dá câncer. Não existe essa recomendação. Isso aqui é uma recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E as carnes, principalmente, pelo menos 2 vezes por semana. Peixe ou o frango sem pele, feito principalmente ou cozido ou grelhado no molho, é melhor do que feito frito, né? Aí eu como carne branca 2 vezes por semana, frita. Então aí você está tendo o problema da gordura. E os embutidos, o toucinho, a costela, aquilo fica para de vez em quando, né? Eu falo que o que faz mal na sua alimentação não é o que você come no Natal e Ano Novo. É o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Exatamente. Essa que é a diferença. E aqui você também, moderação, carne de porco, frutos do mar. O pessoal está comendo muita carne vermelha? Está comendo, não faz mal a carne vermelha, é bom e... Só que a gente tem que ter o cuidado, na hora que você está escolhendo. Então eu falo para a dona de casa, meu marido come tudo errado. Eu falo, mas é ele que vai no supermercado? Não, sou eu que vou no supermercado. Então se ele está comendo errado, a culpa é sua. Porque se você estivesse no supermercado, escolhido uma carne magra, feito, ele vai comer tudo que está na mesa. A única obrigação dele é comer com moderação. Mas de tudo que está na mesa, ele vai comer, porque senão é uma tortura. Você vai ver uma costela, não vai comer? Desde que seja de vez em quando. De vez em quando, nada é proibido. Vamos para mais dicas com o Rodrigo Penha aqui. Daqui a pouquinho eu vou ver se você manda outra pergunta. Alimentos lácteos e ovos, leite, iogurte, de preferência. 10 anos de consultório de cardiologia, né? Então a pessoa chega com triglicéridos lá nas nuvens, o colesterol alto. Eu falo assim, qual leite? Não, eu só consigo tomar o leite integral, o leite com bastante gordura. Aí eu faço a seguinte pergunta. Para quê? Para que tanta gordura? Mas é que o outro é fraco. O leite você está consumindo pelo cálcio que ele te dá e não pela gordura, né? Antigamente aí, a gente não batia, não tirava a gordura do leite para fazer a manteiga. Aquilo não é bom. Então prefira o leite, o iogurte sempre desnatado. E vamos deixar aqui, lembrar que o queijo amarelo, aqueles cremes, a pizza 4 queijos, os iogurtes integrais, eles têm uma grande quantidade de gordura, vão aumentar o seu mau colesterol e diretamente proporcional. Cada um ponto que eu tenho a mais de mau colesterol no meu organismo, eu aumento a chance em 1% de eu ter infarto. Então isso é bastante sério. Molhos para temperar e cozinhar. Preferência, vinagre? O ideal seria o molho vinagre de maçã, molho mais leve. Você olha na sua comida, quando você está comendo, mesmo no restaurante, você olha para a sua comida. Se ela tiver muito complexa ou muito cheia de coisa, muito 4 queijo, com muita molho, com muita coisa, ela provavelmente vai ter muito calórico e vai ter muito condimento. Se ela for mais simples, vai comer uma massa integral com alho e óleo, ela mais saudável para você. Tem uma pergunta aqui da nossa amiga Liliane. Mônica, tem uma dúvida, eu gostaria que você perguntasse para o Rodrigo. Desculpem, gente. O óleo de milho, de girassol, eles são melhores para consumir do que o óleo de soja? Olha, existe uma dúvida, existem brigas ainda, não tem uma pesquisa muito bem feita em relação ao tipo. O que a gente recomenda e a sociedade recomenda ainda é usar o mínimo possível. Então faz uma conta na sua casa aí. Pelo menos, se você mora em 2 pessoas, o frasco de óleo, ele tem que ter o nome do mês. Então lá, janeiro, né, outubro, você vai usar... Mas eu usei ele nos primeiros 10 dias, porque eu fiz uma batata frita. Azar o seu. Você vai ficar 20 dias sem usar óleo agora. Então, mais importante ainda do que qual óleo eu vou escolher, a quantidade que eu vou escolher. De preferência, então, aí, olha, o girassol, o de canola e o de milho, eles são mais saudáveis, são preferíveis o óleo de soja e a banha de porco. Está tendo uma cultura que deve-se usar muito banha de porco, porque é natural, e não tem nada disso, não. A banha de porco é uma gordura saturada e as gorduras saturadas aumentam o índice de infarto. Vai me encontrar lá no hospital, lá no setor de cateterismo, falando que banha de porco faz bem para a saúde. Não é por aí, não. Atenção, que eu sei que tem muita gente usando. Para responder as nossas perguntas que estão chegando, nozes e sementes, todas com moderação, e o coco, pouca quantidade. A gente sempre fala disso, né? Aquele lanchinho da tarde, ao invés de você comer só o pão de queijo e comer a coxinha, pegue um punhado. Eu tenho isso no meu consultório. Eu tenho uma gaveta com castanha, nozes, um punhado de nozes, castanha do Pará. Aquilo ali vai te dar energia, ele é calórico, ele te mantém nutrido, ele tem vitamina, tem óleos bons que vão fazer bem para o seu coração. Tem a pergunta de uma mãe aqui, Rodrigo. O filho dela tem 9 anos, pesa quase 40 quilos e tem colesterol ruim alto. Da última vez que levou ao médico, estava em 164. E está muito difícil convencê-lo a ter uma alimentação adequada. Qual a sua sugestão para o filho dela?
Não é difícil a gente saber que houve um erro educacional, né? Porque a criança, ela come aquilo que ela é disponível. Então, a minha esposa é pediatra, então ela fala que às vezes a mãe chega com uma criança magra e uma gorda. Ela fala, trouxe seu filho para consultar, achando que o que está magro está errado, que está com o peso normal que está errado. Então, os pais têm uma tendência a fazer mamadeira com mucilon, a fazer mamadeira com farinha, a fazer mamadeira com bastante açúcar, para a criança ficar bem gordinha. Dá bastante comida. E a hora que a criança fica gorda, que ela aprendeu a comer bastante, a pessoa percebe que ela tem um problema em casa. Então, a criança, ela não faz seu alimento. Então, ofereça opções saudáveis. E não tenha em casa biscoito recheado, que a criança abre e come um pacote, qualquer refrigerante dentro da geladeira para a pessoa consumir a toda hora. Sorvete, doce, chocolate. Deixa isso para ocasiões excepcionais. E em casa, comida saudável. E oriente prática de atividade física. Não tenha dúvida que essa criança vai perder o peso. Então, temos que corrigir os hábitos. Os hábitos em casa parece que não estão legais. Temos que ficar atentos a isso. Bom, preparo dos alimentos, para quem está acompanhando, grelhados, cozidos e no vapor sempre. Frito, opa, deixa bem longe, né, Rodrigo? Você lembra que a gente falou? Normalmente assado e refogado, a gente tende a colocar mais coisas calóricas, mais temperos, mais molho, barbecue, vou colocar coisas assim. E frito, então, nem se fala, mesmo que fritadeiras modernas que utilizem pouco óleo. Mas isso aqui é a opção de sempre, a luzinha vermelha, é de vez em quando. Grelhado, cozido no vapor, sempre. E às vezes de preferência cru mesmo, onde você consegue ter a fibra e a vitamina C. É tudo de bom. Para a gente encerrar, a Sônia está perguntando, Mônica, para o triglicérides alto, a dieta é a mesma? Quando o paciente está com triglicérides alto, é um sinal de que está tendo erro na alimentação. O colesterol nem sempre. 70% do nosso colesterol é endógeno. Às vezes a pessoa é todo fitness, corre maratona e está com colesterol alto. Mas isso é genético. Esse problema o médico vai resolver. Mas normalmente o triglicérides, ele é mais questão da alimentação. E aí fica uma dica a mais. Apesar de eu me alimentar muito bem, eu sempre tenho que medir, pelo menos uma vez por ano, para saber se está errado, senão eu posso ter mais infarto. Então, alimentar bem e também saber o seu colesterol sanguíneo. Muito obrigada mais uma vez por essas dicas para a gente ter o nosso coração em paz. Rodrigo Penha, cardiologista, com a gente aqui hoje. Volte mais vezes, tá, Rodrigo? Feliz Dia do Coração, e eu já sugeri que a Mônica tinha que receber um prêmio de saúde pelo trabalho que ela faz em orientação médica. Isso é muito importante. Obrigada, Rodrigo, sempre, viu?